Já faz um tempo que eu não abordo creepypastas aqui no canal, e levando em consideração que a gente só tem falado de versões bizarras de desenhos, eu acho que tá na hora de botar a creepypasta no pratinho de vocês. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma creepypasta que é extremamente antiga, mas que foi revivida pelo nosso querido Vibinleaf. Talvez vocês já tenham visto ela no canal do Daishikawa, mas se não, segura na minha mão e vamos de cabeça na trágica história de We Deleted You. Ô meu, tu gosta da Puppet Combo? Se a tua resposta foi sim, eu te convido a entrar no servidor oficial da Puppet Combo no Brasil. O servidor brasileiro da Puppet Combo vai ser 100% voltado para a comunidade. O intuito desse servidor é tornar os jogos e produtos da Puppet Combo mais acessíveis no Brasil, para você brasileiro médio que ainda não conseguiu experimentar essa empresa. No server serão distribuídas chaves dos jogos publicados nos consoles, celulares e na Steam, sem contar que também vai ser feito alguns sorteios de blusas que tem na loja. Se tu não quiser perder tudo isso, o link vai estar aí na descrição. Agora, vamos pro vídeo. We Deleted You é uma creepypasta de 2017, e se vocês querem saber, ela foi um fenômeno desde então. Eu acho muito louco que eu não fazia ideia da existência dessa creepypasta até o Vibinleaf fazer o retake dela. Eu achava que a partir do seu retake que essa creepypasta ficou famosa, só que todo esse meu pensamento caiu por terra quando eu resolvi pesquisar sobre ela no Google. E sendo bem sincero, eu consigo dizer que essa creepypasta tem uma fandom maior que a de Jeff the Killer e a de Slenderman. É só tu pesquisar no Google que tu vai entender do que eu tô falando. Essa creepypasta tem muitas fanarts, muitas versões refeitas e até mesmo uma série animada feita por fã, com mais de 3 horas de duração. Enfim, nesse vídeo eu vou focar na versão do Vibinleaf dessa história. E ela começa da seguinte forma. Hoje é o aniversário de 9 anos do nosso querido Kyle. Obviamente não é esse o Kyle que a história se refere, mas eu vou usar ele para ilustrar a história. Continuando. De presente de aniversário, ele ganhou do seu pai o mais novo console que toda criança sonha em ter, o Nintendo Wii. E o Kyle gostou tanto dele que ele julga esse presente como o melhor presente de aniversário de todos. Esse vídeo que a gente assiste seria um registro que ele fez dele mesmo com o seu presente. Ele queria gravar sua rotina com o Wii, desde a criação do seu avatar até ele zerando alguns games que ele gosta. E bom, antes da gente continuar, eu já preciso explicar algumas coisas pra vocês. Imaginem que a gente tá em 2006, ou seja, 7ª geração de consoles. Nas prateleiras das melhores lojas a gente tem o PlayStation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii. No Xbox a gente tem os avatares, personagens que representam tu no Xbox Live, o serviço online do Xbox. No PlayStation a gente não tem nada, é isso. E no Nintendo Wii a gente tem os Mis. E se vocês querem saber, existem diversas histórias bizarras envolvendo os Mis. E para dar mais um pouco de background sobre o misticismo envolvendo os Mis, eu vou contar a história mais bizarra envolvendo esses personagens da Nintendo. Os Mis da Nintendo foram baseados em uma peça cultural do Japão, as intituladas Kokeshis. Segundo algumas fontes da internet, essas bonecas são muito comuns em território japonês, e normalmente os pais presenteiam seus filhos com elas. E é agora que começa a parte cabreira da história. A função de uma Kokeshi, além de ser um brinquedo, é sugar a alma de uma criança pra dentro da boneca. À medida que a criança cresce e se torna um adulto, o seu espírito de criança vai cada vez mais sendo sugado pra dentro da boneca. A boneca vai literalmente se tornando um santuário, guardando a vitalidade infantil do seu dono. Tá, mas o que tem de bizarro nisso? Então, quando uma criança morre no Japão, as mães desoladas com o ocorrido guardam as Kokeshis de seus filhos. Como a crença deles é que a boneca guarda o espírito da criança, as mães acreditam que assim elas possam deixar os seus filhos mais próximos delas. Isso tudo que eu acabei de contar é folclore japonês. Os Mis da Nintendo são extremamente parecidos com as Kokeshis, então fica na sugestão. O Nintendo Wii era mais voltado para o público infantil, e nele existem avatares feitos para representar o jogador, e eles são bem parecidos com bonecos que guardam a alma das crianças. Pensem nisso antes de dormir. Agora vamos continuar a história. Quando o nosso querido Kyle foi ligar o seu Nintendo Wii pela primeira vez, ele notou que já existia um Mi no console, o que honestamente não faz sentido nenhum, já que era a primeira vez que ele estava ligando o videogame. Meus amigos, eu quero apresentar para vocês o Mi que já estava no console do Kyle, o Ethelred. E sim, o nome dele significa delete ao contrário. Tão cringe quanto o Alucard em Castlevania. Como qualquer criança faria, o Kyle pega aquele Mi e o deleta. Agora é só criar um Mi novo. Depois de criado, ele volta para a Praça dos Mis e... pera... aquele Mi tá ali de novo? Esse Mi foi deletado, mas voltou. Como esse Mi não era pra estar ali, o Kyle tenta de novo apagar ele e... nessa hora, o Nintendo Wii do Kyle entrou em modo de desenvolvedor. Isso porque o Mi que ele tá tentando apagar quer falar com ele.
Após essa mensagem, o Nintendo Wii continua crashando, até finalmente desligar. Quando o Wii do Caio desliga, algo bem ruim acontece. Isso porque o console foi banido da rede online da Nintendo. Isso não quer dizer que ele não iria mais poder jogar no seu Nintendo, mas sim que ele não poderia mais o ligar na internet. Ele cita que ele sequer pode jogar algum jogo e já foi banido da rede online. Ele também cita não entender o que aquele outro ser quis dizer. Você iria gostar que eu fizesse isso com você? Até parece que ele tá falando sobre excluir o Kyle. O pai do Kyle diz que vai levar o console na loja que ele comprou pra tentar entender o que aconteceu. 10 dias se passam e o pai do Kyle esqueceu de levar o console na loja. Mas cansado de esperar, o próprio Kyle vai tentar descobrir o que tá acontecendo com o console. Mas ele não vai fazer isso sozinho. Ele chamou seu amigo Nathan pra fazer isso com ele. Ele cita que nenhum dos amigos dele acreditou nessa história, só o Nathan, que é o melhor amigo dele. Os dois ligam o console e parece tá tudo bem, tirando alguns bugs visuais, é claro. O Kyle fica com medo de mexer em qualquer coisa, e com isso ele fica apenas encarando a tela inicial, esperando algo acontecer. E infelizmente algo realmente acontece. Nathan me deixou. Ele acha que eu fiz isso. Eu acho que sou apenas eu e essa coisa agora. Eu coloquei esse Wii no meu armário pra apodrecer por anos como castigo por ter feito eu perder meu amigo. Quando o Kyle disse que ia deixar o videogame dele apodrecer no armário por anos, ele realmente deixou o videogame largado lá por anos. Mais especificamente por 3 anos. A coisa que fez o Kyle se lembrar de todo o acontecido e do próprio videogame foi uma mudança de casa que ele estava fazendo com seu pai. Enquanto ele arrumava suas coisas, ele encontrou aquele Nintendo Wii. E apenas como descargo de consciência, ele resolveu ligar esse console uma última vez. De cara, a gente já vê que o videogame veio com o modo de desenvolvedor ativado. O modo desenvolvedor te permite mexer em configurações que tu não devia ter acesso. Com isso, o Kyle tira o próprio banimento do seu Wii e entra na rede online de novo. E meu amigo, é aqui que o Wii Deleted You brilha. Isso porque o nosso querido Elated se mostra um ser com coração. A premissa de Wii Deleted You é de um ser que foi literalmente parar dentro do Wii na pele de um Mi, muito parecido com o que eu falei no começo desse vídeo. Mas por que essa história é tão boa? Simplesmente porque o Ethelred não é mau. Nos últimos encontros do Ethelred e o Kyle, o Ethelred tentou assustar o Kyle pra manter ele longe do Wii. Ele fazia isso porque assim que o Kyle batia o olho nele, ele queria excluir, e ser excluído pode ser pior do que morrer. E esse pensamento de que ser excluído é pior do que morrer é levantado pelo próprio Ethelred. Se tu crê em uma religião, pensar que um ente querido teu que se foi possa estar no céu é bastante reconfortante. Mas o que acontece se alguém for excluído? Essa dúvida assombra muito o Ethelred. Ethelred queria manter o Kyle longe do console pra garantir que ele não fosse excluído, mas ele nunca quis assustar aquela criança por mal. Ele só tava com medo. Medo de não existir. Medo de não sentir mais nada além do vazio. Essa ideia de apenas ser apagado e viver no eterno vácuo é extremamente desesperadora. E todo esse discurso que o Ethelred dá pro Kyle é um baita soco no estômago. Não dá pra dizer que essa história tem um final feliz, mas pelo menos o Ethelred, depois de 3 anos desligado, conseguiu dizer o que ele queria pro Kyle. Infelizmente, depois desse encontro, o videogame teve quase uma perda total na sua placa. O Kyle nos conta que ele perdoou o Mi e que ele espera arrumar o videogame pra conseguir conversar com ele algum dia, mas isso vai ter que ficar pra algum outro dia. Afinal, ele ainda tá se mudando. Wii Deleted You é uma história sobre compaixão e medo do desconhecido. Ethelred tem medo do que possa acontecer com ele se ele for apagado, e mesmo sentindo um pânico parecido com o que seria a morte, ele volta, tendo o fardo de ficar preso aí pra sempre. Honestamente, a versão do Vibe Leaf é muito melhor que a original. Eu acho a versão dele melhor simplesmente porque ela não explica tudo, coisa que a versão original faz. E a explicação pra tudo isso é o clichê do clichê. A pessoa que criou o Ethelred trabalhava na Nintendo na época de desenvolvimento do console Wii. E bom, durante um dos testes, o console eletrocutou um dos funcionários que foi parar dentro do videogame. Eu sei, essa origem é bem ruim. Eu prefiro encarar o Ethelred bem mais como um pedaço de sistema que criou vida. Um pequeno
pixel que tomou consciência e simplesmente tá assustado com o fato de não saber o porquê foi criado. Bom, meus amigos, essa é a história de We Deleted You Retake. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a história original, o nosso onipresente Corey já fez um vídeo explicando a versão original dessa creepypasta, que apesar de ser bem clichê, é um bom entretenimento. Mandem ideias de vídeos aí nos comentários, que vocês sabem que eu sempre leio e transformo em vídeo. Não se esqueçam de dar uma passada no server oficial da Puppet Combo no Brasil, o link tá aí na descrição. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau!